isso? O que vocês estão fazendo? Esse escravo é meu! Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem entrar na minha propriedade e levar o que é meu. Isso é um absurdo. Vocês vão comigo. Eu vou pegar os documentos. Madrugada de 13 de outubro de 1799. Nos arredores da capital do vice-reinado, uma expedição encomendada de capitães do mato capturam escravos em residências da área rural. Dentre as presas está Antônio, retirado de uma pequena chácara de propriedade de Joana Maria da Conceição. Ao presenciar o confisco de seu escravo, Joana reúne documentos, forma uma pequena comitiva e parte atrás dos capitães mata adentro. Joana é uma mulher forte. Alforriada e agindo conforme o sistema, acumulou recursos para comprar escravos que a auxiliassem em sua pequena propriedade. Agora Joana fora roubada. E, acreditando na justiça e na força coletiva, junta seus vizinhos para cobrar e enfrentar o mandante da expedição. O senhor é o responsável por essa injustiça. Esse escravo é meu. Eu tenho aqui os documentos. O senhor está me roubando. O senhor é um ladrão. Lugar de ladrão é a cadeia. Para com isso! Para! Vai embora daqui! Usem de violência. A minha violência está aqui, nesses documentos, nos papéis, nos meus direitos. Ele é um ladrão. Lugar de ladrão é na cadeia. A minha violência está nos meus direitos. Está aqui nos papéis, nos documentos. Branco ladrão! A lei vigente no Código Penal do Vice-Reinado condena qualquer tipo de comportamento que perturbe a paz social. Isto posto, e por tudo mais que no processo consta, julgo a ré Joana Maria da Conceição, negra alforriada, culpada por perturbação da ordem em área residencial e ofensas morais e raciais ao senhor Manuel Fernandes, branco, casado. Será recolhida à prisão ou poderá pagar fiança de 15 mil réis, se assim dispuser de tais recursos. Extraído do Arquivo Nacional 1799, Rio de Janeiro, Vice-Reinado, Caixa 490. A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar.
Dessa forma ficam extintos 2 pecados. A sobriedade e a honestidade estão assim garantidas. Lamba de 20 dias, ei, lamba, quero me acabar no sumidor. O tronco é indicado contra a fuga de escravos reincidentes. Para colocar o escravo no tronco, abre-se suas 2 metades, colocando nos buracos o pescoço e os pulsos. O tronco estimula o espírito de humildade e subserviência, forçando a imobilidade e impedindo o escravo de depender-se de moscas ou mesmo de satisfazer suas necessidades fisiológicas. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devia ser para ver os meus olhos. Arminda, acorda, vamos logo cantar esse parabéns, vem. Quem sabe sonhava seu sonho por ti. Queridinha, vai buscar pra mamãe o refrigerante? Vai. Ô, tia, deixa eu te ajudar, senão você não acaba isso nunca. Tem que se divertir um pouco, dona Judite. Alguém tem que se mexer, né? Essas 2 aí não tiram a bunda da cadeira. Ah. Parou tudo. Vocês 2 aí sentadas. Me ajuda aqui a levar esse bolo. Vamos cantar parabéns pra minha mãe. Hora do bolo, vamos. Ela já deve estar cansada dessa cantoria. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. São milhares de crianças abandonadas. Ajude a Sorriso de Criança a ajudar quem necessita. Não dê esmolas nas ruas. Faça suas doações em dinheiro a entidades idôneas. Sorriso de Criança. Teledoação 0800 143276. Pois é, Dom Elísio. A Sorriso de Criança está com a sua estratégia um pouco ultrapassada. O senhor veja, nesse vídeo, por exemplo, só tem criança sofrendo. A nossa postura tem que ser outra diante do investidor. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Por isso, a imagem do seu produto deve estar vinculada ao êxito. Mas fique tranquilo, Dom Elísio.
nós vamos refazer o seu vídeo. Nós vamos sair às ruas e vamos colher depoimentos otimistas, depoimentos emocionados. O senhor pode confiar no nosso trabalho. Bem, eu imagino que vocês estejam bem atualizados nisso. Os brinquedos. Me dê os brinquedos, por favor. É pra você. A boneca pra você. Preciso de mais um. Não, você não. Ah, você. Vem. Isso. Segura. O boneco. Isso. Lindo. Deixa eu passar. Doar é um instrumento de poder. A superexposição de seres humanos em degradantes condições de vida faz extravasar sentimentos e emoções. Sente-se nojo, espanto, piedade, carinho, felicidade e, por fim, alívio. E ainda faz uma boa dieta na consciência. Marta Figueiredo, que prazer recebê-la aqui na nossa empresa. Como vai? Bem. Doutor João Paulo está bem? Sim, muito bem. Não repare na bagunça, por favor. Nós estamos de mudança. Veja, a arrecadação de mantimentos, de donativos está sendo um sucesso. Não param de chegar. Ótimo. Eu trouxe alguns artigos variados. São de boa qualidade, estão em ótimo estado. Você está bastante empenhada nisso, não é? Modestamente. Uma vez por semana, eu acordo às 5 horas da manhã, pego meu motorista e faço uma peregrinação recolhendo donativos para as crianças pobres. Sim, porque se os que têm fizessem um pouco pelos que não têm, não é verdade? É verdade. Cuidado, vai dar comida primeiro. Primeira comida, tá? Não, Noemi, aqueles cobertores que estão dentro da Kombi. Eu acho melhor pegar para aquele pessoal do lado de lá. Tá? Vai. Cobertor. Pode dar. Ei, pode ir embora. Eu cheguei primeiro, esse pedaço aqui é meu. Você quer ir embora, por favor? Embora. Café, dona Mônica. Café. Ih! Olá! Esse não é Candinho, meu futuro genro. Candinho! Candinho! A tia Mônica! Como é que ele vai fazer para pagar a festa do casório? Não vai ter festa, Mônica? Ainda bem que Candinho trabalha, né? Trabalha em algo sem futuro, né? Ah, alguém fala. Tá esquecendo que você é doméstica, é? Eu não esqueci, não. Sei muito bem o que eu sou hoje. Mas também eu sei o que eu quero pra minha vida. Pois fique sabendo que Candinho é um cara muito legal, viu? Muito gente fina. E vai ter festa, sim, senhora. E vai ser uma festa muito alegre, muito bonita. Nós vamos ser uma família alegre. E vai ter festa. E você vai ser convidada. Você, dona Noemi, os filhos dela, tudo. Mônica Silveira, paulista, 47 anos, vivia angustiada. Trabalhava em 2 empregos e, mesmo assim, ganhava muito pouco. Mas o drama de Mônica não era apenas o bolso vazio. Era a dignidade esvaziada. O estalo de consciência ocorreu quando a miséria gritante a encarou frente a frente.
Neste momento, percebeu a missão que teria de cumprir. E ela seguiu, patrocinada apenas por sua própria vontade. Vontade de vencer. Eu resolvi largar tudo e me dedicar 100% àquilo que me dava prazer. Eu descobri a minha vocação, que é ajudar as pessoas. Mônica não desistiu. Tanto batalhou que conseguiu fundar sua própria associação. Hoje, graças ao seu trabalho, muita gente que antes era desocupada agora tem razão para viver. Os desempregados abandonam o ócio em prol da comunidade. Mônica sempre ouviu dizer que a vingança é um prato que se come frio. Mas com o trabalho na associação, descobriu que o altruísmo é um prato muito mais saboroso. Nós temos muito orgulho dela porque ela conseguiu. Ela encontrou aqui na comunidade uma nova família. Enfim, Mônica conseguiu provar que com energia e coragem, tudo é possível. Eu tenho uma missão e acho que está comprovado que é um sucesso, mas eu não vou dormir nessa glória. Eu tenho muitos desafios pela frente e eu quero ampliar a associação e eu acho que eu não vou descansar enquanto houver do meu lado pessoas que passam fome e gente que não tem o que comer. Para Mônica, viver de solidariedade é o maior aprendizado que a vida pode dar. Mônica, você tá passando bem? Oh, desculpa, dona Noêmia. É que eu estava aqui sonhando com o casamento da Clarinha. Ah, então eles vão se casar, que bom. É muito bom quando a gente realiza os nossos sonhos. E a festa vai ser quando? Não sei, porque o outro patrão, ele tá dificultando um pouco o 13º. Não se preocupe, senhora. A carne não é novinha, mas tá muito boa pra sopa. Pode me ver uns 40 quilos. Mônica, eu tive uma ideia. Sua sobrinha não pode ficar sem casamento. Você podia trabalhar comigo em tempo integral. Largo outro emprego, eu pago a festa. Você fica me devendo, mas em um ano já dá pra pagar. O que é que você acha? Ai, dona Noêmia, você é tão boa. Um dia desses, você vai jantar lá em casa. Olha, tudo que vai e volta. Ai, a senhora vai receber por toda a sua generosidade. Ô, Mônica. Ei, Mônica. Mônica. Galinha. Ah, eu venho trazer os escravos. O Jorginho, nosso Jorge, tá jovem, tá forte. Trabalha na lavoura, cuida dos animais como ninguém. A das Dores, tá comigo há muito tempo. Das Dores lava, cozinha, cuida de uma casa como só ela, né, Das Dores? Ei, Das Dores tem paciência de santa. Tá certo. Então vamos. Vão com Deus. Vambora, Alice, vambora. Maria Antônia do Rosário era viúva, morava na Rua dos Ferradores. Sábia administradora de seus negócios, gostava de comprar a preços baixos e revender sua mercadoria com bons lucros.
Seu capital de investimento não era grande, por isso o que fazia era apenas pequenos negócios. Quanto quer pelos dois? 50 mil réis por ela, 70 mil réis por ele. Não, não quero. Outra viúva, a escrava Lucrécia, já passara dos 50 anos. E mesmo assim, trabalhava arduamente para a família Pereira Cardoso. Seu senhor, Caetano Pereira Cardoso, estabelecera o valor de sua liberdade. 34 mil réis. O senhor Caetano está judiando de mim. Eu lavo, eu esfrego, eu limpo, faço de tudo. E não consigo juntar os 34 mil réis para comprar minha alforria. Eu não sei o que faço. Eu já tô velha, tô cansada, cheia de dor pelo corpo. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir juntar esse dinheiro. Confiante na relação, Lucrécia propôs à sua nova amiga que lhe comprasse do senhor Caetano Cardoso. Em troca, Lucrécia trabalharia durante 1 ano para Maria Antônia e a terceiros em horas extras. Assim poderia saldar com Maria Antônia a quantia emprestada. Propôs juros de 7,5% ao ano. Como boa mulher de negócios, a amiga fez as contas. O investimento, 34 mil réis. Período, 1 ano. Juro, 7,5% ao ano. Lucro, 2.550 réis. No entanto, havia um risco. E se durante o primeiro ano a amiga não conseguisse trabalhar o bastante para juntar a quantia necessária? Maria Antônia ponderou. Mesmo se a escrava pagasse apenas ao final de 2 anos, o negócio ainda seria vantajoso. Maria Antônia decidiu então acreditar no investimento. Levou ao cartório os 34 mil réis e comprou junto ao senhor Caetano Pereira Cardoso a tão sonhada alforria da amiga Lucrécia. Passaram-se 3 anos. Lucrécia trabalhou arduamente. Horas extras para Maria Antônia e trabalhos para terceiros. Finalmente, conseguiu juntar a quantia para pagar a sua amiga, incluindo os juros estipulados e as correções.
Maria Antônia deu uma cartada certa, pois em 16 de setembro de 1786, as duas foram novamente ao cartório do tabelião José Van Dyck e, diante dele, contaram as moedas trazidas por Lucrécia, que, para a alegria das duas, somavam 42.238 réis. O lucro e a liberdade, enfim, se tornam realidade. Passar bem. Passar bem. Lucro para Maria Antônia, 8.238 réis. Amizade, liberdade, solidariedade. Extraído do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, quarto ofício de notas, livro 104, 16 de setembro de 1786. O senhor que é o seu Marco Aurélio? Eu sou a Judite, que cuida da limpeza. Muito agradecida, viu? Muito agradecida pela oportunidade, porque eu preciso muito desse emprego. Ainda mais agora que meu menino está preso e eu preciso juntar dinheiro para visitar ele. O senhor é meu primeiro patrão, depois do derrame. E eu prometo para o senhor que eu vou cuidar muito bem da limpeza. Olá, dona Judite. Que bom que a senhora já chegou. Então, agora, por favor, me acompanhe, que eu vou ensinar para a senhora a outra entrada. Tchau. Com licença, doutor Marco Aurélio. Incomodou? Incomodou o quê? Tá, miséria aí estampada na porta da empresa. Ela não tem a menor condição de trabalhar. Você viu o braço dela? A que ponto chega o ser humano? Explícito demais, né? Porra, eu tenho valores. Não posso permitir que ela trabalhe assim, nessas condições. Valores, né? Deixa eu ver se eu entendi. Adulto, tudo bem, né? Porque... E criança também, porque é fotogênica, tá uma velhinha. É duro de ver, né? Enche o saco. O vereador já confirmou a presença. Ele quer estar lá com vocês, pra cortar fita, sabe qual é? Tá gostando muito do trabalho da Estina e da rápida aprovação da licitação. Vocês não precisam ter receio, não. O lugar é pobre, mas vocês vão ser muito bem tratados. Esse centro de informática vai ser muito produtivo. Inclusão digital. Eles vão adorar jogar joguinho, ficar na internet. Entretenimento também é cultura, pô. Eleva o nível do povo brasileiro. É. Ai, mano, se movimenta aí! Que isso? Se movimenta aí, porra! Olha a arma na mão do cara! Tira esse porco daqui, ó! Vambora, Marco! Tira o carro daqui, dá ré! Vai, Marco! Vai, Marão, fica ligeiro! Aí, cabelinha! Vambora, Marco! Olha a arma! Vai, acelera! Tira esse carro daqui, porra! Vira essa roda, porra! Fiquem aqui. Eu vou dar uma olhada. Vai embora, Marco! Vai embora, porra! Demorou, meu irmão! Vou ficar ligeiro, vou ficar ligeiro! O que você tá fazendo, Marco? Vou ficar fogo nessa arrombada aí, meu irmão! O que você tá fazendo? Eu vou sair. Puta que pariu, eu não acredito. O pessoal vem trazer melhoria aqui. E de repente tem um carro buraco lá, né? Tá precisando do quê? Dá uma força lá pra empurrar e tirar do buraco. Só isso. Tá em casa. Hã? Vamos lá? Vamos lá. Chega, não. Chega ali, ó.
Tizar, isso aqui. Carrão, hein, doutor? Aí, atolou aí? Então não se preocupe não, que a rapaziada vai ajudar. Aí, rapaziada, aí, vamos pegar uma pedra, um tijolo aí. Vamos tirar esse carro daqui aí, você aí, ó. Se preocupa com os companheiros, tira o barato de lá que demorou. Agora precisa passar. Vamos. Vai, empurra aí, Rafa, vai que agora sai essa porra, demorou. Aí eu não sai, vamos tirar essa porra daí. Sai ou não sai o bagulho, meu? Vamos empurrar esse carro, meu. Pesado. De boy, mano, carro de boy, mano. Pesado, mas eu vou ganhar uma caixa. Eu tô importado pesa, João. Vai dar um trocado aqui, hein? Aí, vamos ganhar uma caixinha, não? Porra. Vai que agora sai. Ótimo. Valeu, obrigado. Isso mesmo, caralho, demorou. Eu gostaria de agradecer a parceria empreendedora da Steamer, mas principalmente eu gostaria de agradecer a receptividade da comunidade que nos acolheu de braços abertos para abrigar o primeiro centro desse projeto, que muito contribuirá para a menor desigualdade na distribuição de informação na nossa sociedade. O Informática na Periferia! Sucesso. Daqui a pouco, uma das famílias já deve estar chegando. São 14 em 7 hotéis 5 estrelas. Elas ficam uma semana com todos os serviços do hotel incluídos. E todas as manhãs, um ônibus leva as crianças para os shoppings, zoológicos, vários passeios e atividades. Mas não são só as crianças com início de câncer. As terminais também. Se você visse as crianças tão magrinhas, tadinhas. Você faz uma ideia do que representa uma semana com 3 refeições fartas, banho quente. É maravilhoso. Claro que é. Mas eu não consigo convencer meu marido a participar. Em nada. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo. Eu ainda não consegui mostrar ao João Paulo o quanto é fundamental a gente ser solidário, se preocupar com o próximo, reparar nossas dívidas desta vida e de outras, não sei, enfim. É necessário. E depois eleva o espírito. Não é verdade? É o seguinte, é um equipamento que custa X, que foi comprado por 3 vezes X. Isso é superfaturamento, isso é primário. Claro que, oficialmente, quem está faturando é a empresa de computadores. Mas também tem todo jeito de ser fantasma. Agora, com esses papéis, a gente consegue provar fácil
que quem tá ganhando é a Stina. Não só o Ricardo, eu sei lá. É claro que o excelentíssimo vereador Soares também tá levando o seu, né? Arminda, são as oligarquias, elas se encontram, elas fazem novas alianças, elas combinam velhos esquemas, esse pessoal deita e rola e depois ainda ganha a eleição. Fica tudo sempre nas mesmas mãos. E pra gente sobra o quê? É esse papel chato de ficar fazendo denúncia. Com licença, Marta. Com licença, Maria Amélia. Você quer dar uma Olha só, olhadinha nas roupas que eu consegui? esse projeto aí é um absurdo. Essa senhora, ela usa do social para lavar dinheiro da empresa do marido. E depois ainda desconta do imposto de renda. Sabe como é que é? É a direita faturando em cima da permanência da miséria. Mas o nosso projeto é diferente. Desculpa, mas eu tenho que ir. Não, que isso, Arminda? Não, calma, eu não tive a intenção... E calma. Esse lugar é constrangedor. Como é que eu faço para conseguir os computadores novos? Ai, não sei não. Isso é complicado. Acho melhor você esquecer essa história. Vamos lá, gente. Ali no cantinho, ó. Naquele ali. Cuidado. Esquecer como, Lourdes? Teu chefe é um puta de um sacana, superfaturou em cima da gente. Ele entregou umas porcarias que não valem nada. Mas você não pode calcular um orçamento desse jeito. E depois dá logo o veredito final. Tem taxa administrativa, gasto na infraestrutura do projeto e uma série de custos extras. Eu vi a coisa no papel, Lourdes. Você viu onde, Arminda? Não se mete nisso. Agora você vai criar um desgaste com o Ricardo? Ele vai bloquear os projetos futuros e muita coisa se perde nisso. Não se mete nisso. Eu quero os computadores prometidos e novos. Tá. Quantos anos? 10. Fica aqui. Vira. Isso aqui é o quê? Negro 60%. Não, é mais, Luciano. É mais. Acho que uns 80%. Não, bota 75%. Seu nome é como? Fica aqui, vem cá. Vem cá, ninguém pediu pra essas crianças tomarem banho aqui hoje, não, hein? Ô, Luciano, vem cá. Isso aqui resolve com maquiagem, cara? Ah, sei lá, pergunta pra Cíntia. O que foi que aconteceu aqui? Isso aqui... Ah, não, pelo amor... Ô, Bira, pelo amor de Deus, vem cá, garoto. Vem cá. Olha isso aqui. O que é isso aqui, ó? Negro com um pouco de japonês e coreano, né? Tô achando que é índio. Que índio? Isso é índio. Hein? Ó, cabelo lisinho, olhinho puxado. Deixa eu ver. Moreninho. Índio, cara. É. Bota índio. Como você Bota chama? índio. E quantos anos? Você, teu nome qual que é? Peter. Ô, Bira. Índio é outros. Bira, olha, o Peter aqui é negro, né? Ele? É. É 100% negro, né, rapaz? Tem o quê? Tem até pedigree um cara desse. O que tá acontecendo, hein? Eu ouvi pedigree? Por que essa grosseria? Grosseria. Tá aí no papel, não tá? Vocês não querem 75% de crianças negras, 10% de brancos e... Quanto é? 15% outros. A gente pôs até um índiozinho aqui, ó. É. Os garotos que vocês trouxeram aqui, me parece que de negro mesmo não chegou quase nada. Também não sei o que vocês consideram negro. Sei lá, servem mulatos? Mulato, olha, esse filme representa a verdade do país. Por isso o número pré-estipulado de negros. Quantos negros você tem aqui na sua equipe? Eu sei lá quantos negros eu tenho na minha equipe. Eu não tô preocupado com isso. Olha, a senhora não vem se fazer de vítima pra cima de mim, não, só porque é negra. Vê se me entende. Eu não persigo negros. Só que não é uma questão de perseguir ou não. Essa defesa da nossa raça é um instrumento para agregar valor a pessoas que têm uma média muito menor de oportunidades. Isso é história, é reparar injustiças. Você nunca ouviu falar disso, não? Nunca estudou? Tá louco? Calma, eu vou te explicar uma coisa, vê se você me entende. Eu contrato gente competente. Não me importa a cor, raça ou idade. Quer dizer que enquanto não sair a lei, você vai continuar resistindo e não vai contratar negros. Que resistindo, minha senhora? Que resistindo? Me paga que eu contrato quantos você quiser. Você não tá aqui trabalhando hoje? Eu não tô aqui escolhendo a dedo os moleques mais pretos pra botar no filme? Então, você pagou e venceu. Hoje, aqui nesse set, negro é lindo. Ô, Bira, chama a maquiagem e manda pintar toda essa molecada. Quero todo mundo preto.
Vamos filmar! Vem contigo, vem. Meu nome é José Aparecido Nogueira. Tenho 12 anos e sou negro. Não, não, assim tá muito pra baixo. Quero com mais orgulho. De novo, vai. Meu nome é José Aparecido Nogueira. Tenho 12 anos e sou negro. Tá muito pra baixo, garoto. Mais orgulho, vai, de novo. Meu nome é José Aparecido Nogueira. Sou negro. Ô, Bira, troca esse moleque, vai. Coloca outro. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Você é muito prendada, viu, menina? Acho que eu vou te pegar pra criar. Você gostaria de ter uma mãe assim como eu? Comida boa, todo dia. Você teve sorte de encontrar uma família como a gente, que te trata como filha. Minha tia sogra Mônica. Ah, pô, que banquetão, hein, meu? Ó, trouxe aqui uma máquina pra gente tirar foto aí dos preparativos. Vamos lá? Vamos aqui, ó. A arrumação desse banquete vai entrar pra história. Vai lá, Fátima. Vai lá, tira foto. Vem. Atenção. Ah, olha o passarinho. Para enfeitar a noite do meu bem. Como esse bem demorou a chegar. Você é a dona Noêmia, né? O socandinho, o noivo. Olha, isso é pra vocês. Obrigado. Ó, que honra. Ó, fica à vontade aí, ó. A breja tá geladinha. Tia Mônica tá lá dentro arrumando as coisas. Ô, tia Mônica! Ô, tia Mônica! Aí, ó. Mônica? É, amiga, você veio. Não repara a bagunça. Nós estamos ainda nos preparativos. Ah, imagine. Clarinha? Oi! Aqui, ó, a dona Noêmia trouxe presente pra gente. Ah. Oi, dona Noêmia, que legal. Tudo bem? Nossa, que lindo. Ô, Candinho, põe mais aqui pra eu poder ver melhor os presentes, meu bem. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Oh. Ai, Candinho! Isso sim quer saber dar presente, hein, dona Noêmia? Ai. Obrigada. Tem risole, tem coxinha, tem quibezinho. Os doces vieram de uma doceira muito boa lá do centro. Olha que beleza de bolo, tudo no capricho. Tem pernil, frango, macarrão, pavê. Muito agradecida, viu, Noêmia? Você vai receber tudo antes do que você imagina. Depois você vem visitar a gente. Você nem pense nisso agora. Mas eu quero te avisar de uma coisa. A associação vai ser transferida para uma chácara no interior e eu vou precisar muito da sua mão lá na nova sede. Mas eu não posso ir pro interior agora. Como é que eu vou largar minha sobrinha nesse estado? Que a criança vai nascer, logo tá nascendo. Eu posso fazer tudo aqui da cidade.
Mônica, eu te ajudei na hora que você precisava e agora você vai me ajudar. Não é uma questão de serviço, mas é a sua presença. Na nova sede, eu quero gente de confiança. E se eu te apresentar uma menina prendada, limpinha, faz tudo, não dá trabalho absolutamente nenhum. Faz tudo da casa, de confiança, limpinha, não come quase nada. Você ia ficar satisfeita, né, Noêmia? A minha ideia é unir o teu trabalho com a sabedoria vegetal. Nós vamos fazer os mendigos viciados passarem por um processo de purificação física e mental. E com isso a gente consegue o patrocínio da Philanthropic Partners, aquela empresa lá da Filadélfia. O aumento da capacidade espiritual. A volta da autoestima. Parece uma ideia interessante. Sejam bem-vindos. Vamos sentar um pouquinho, vocês vão descansar depois, tá? Por favor, Fátima, Adélia, sirva. Por favor. Vamos beber. É um composto natural e divino. Assim vocês terão a oportunidade de externalizar todo o mal que vocês conservam em seus corpos e em suas mentes. Nós encontramos na natureza o elemento que vai nos ajudar nesse processo. Podem beber. Fale, minha filha, com calma, porque aqui ninguém precisa ter vergonha de ninguém. Me diga o seu nome, idade, o lugar onde você mora, mas principalmente eu quero que você expresse as suas emoções. Deixa ela, mãe. Ela tá mal, vomitando. Cala a boca. Isso aqui é material de estudo que vai ser apresentado para os colaboradores da entidade. Faz parte do projeto, portanto, não se meta. Fale, meu filho, fale. Pode vomitar, não tem problema, isso. É a verdade que está saindo. Vamos deixar. Isso. Deixa sair tudo, deixa escorrer tudo. Quando o excremento é bom, faz bem. Deixa sair, filha. Isso. Vai mais longe. Vai mais fundo. Se entrega à terra. Isso. Abraça a terra. Isso. Externalizem todo o mal. Externalizem mais isso. Deixa a natureza agir. Isso. Só depois que nos purificarmos é que poderemos, então, nos aproximarmos mais do nosso íntimo, do nosso eu. E aí sim, entrar em contato íntimo com a saúde. Isto é saúde, isto é natureza. Ponham pra fora. E para o Prêmio Estímulo de Braço Direito da Solidariedade, convidamos o idealizador do Manual de Captação de Recursos, que tanto ajudará a todas as entidades nessa difícil tarefa, que é ter acesso aos fundos governamentais de cunho social. Senhoras e senhores, o presidente das associações reunidas, Walter Hamann. Muito obrigado ao incentivo que o segundo Prêmio Inovação Solidária nos proporciona. Cria, assim, condições para que possamos continuar a ajudar a quem precisa e ainda movimentar a economia do país. O Manual da Captação irá abrir novas possibilidades de solidariedade,
criando novas maneiras para termos acesso aos fundos, o combustível para a realização de muitos projetos sociais. Muito obrigado. Estima-se que existam de 14.000 a 22.000 entidades assistenciais, ONGs e associações em todo o Brasil. Gasta-se em aluguel, manutenção das propriedades, taxas municipais, estaduais e federais, montagem de escritórios, salários de pessoal, viagens de avião, computadores, diárias de hotéis, contas de restaurantes, táxis, mídia, propaganda, jingles, agências de publicidade. Em todo o país, apenas entre as entidades que prestam assistência a menores carentes, calcula-se que sejam movimentados mais de 100 milhões de dólares por ano. Cada criança carente corresponde, neste novo mercado, à criação de 5 novos empregos. Desde 1982, o Estado cadastra os meninos e meninas de rua. Está tudo muito bem organizado. Se houver necessidade para algum histórico no futuro, está tudo aqui. Nós temos a história de cada um, suas origens, seus dramas, seus porquês. Mas não podemos fazer mais nada. A nossa verba só dá para pagar os funcionários. Mas estamos fazendo o possível. Promovemos reuniões, debates, congressos. De acordo com esta funcionária, temos cerca de 10.000 crianças abandonadas nas ruas. Se pegássemos os 100 milhões de dólares, quantia estimada da movimentação financeira das entidades que atendem os menores carentes, e dividíssemos pelo número estimado de crianças, que são 10.000, cada uma delas receberia 10.000 dólares por ano. Com esse dinheiro, seria possível comprar um apartamento de quarto e sala para cada criança a cada 2 anos. Ou ainda, pagar estudo em escolas da rede particular até a faculdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O problema, Ricardo, é com os computadores. Não é que eu não esteja satisfeita com o meu trabalho, não é isso. O problema é que o equipamento que está lá não é o que foi prometido. Então, Ricardo, o dinheiro é um dinheiro público. Eu acho que você podia me ajudar a resolver isso. Você está me cobrando? Eu acho que você devia estar bem satisfeita. Satisfeita? Tá bom, Ricardo, me poupe. Faz uma coisa pra nós dois. Pega o dinheiro extra que saiu dos computadores e faz uma nova compra de equipamento. Meu amor, isso aqui é uma empresa, viu?
Vocês receberam um monte de computadores e a gente aumentou a nossa lista de projetos realizados. Só isso. Se vocês não sabem mexer com computador, aprendam. Você é um puta cara de pau. Olha, Ricardo, eu tenho todas as irregularidades no papel. Eu posso provar que você tá fazendo um belo de um caixa 2 nesses projetos. É que você tá procurando inimigo no lugar errado. Eu posso te dar uma lista de pessoas que só sobrevivem hoje por causa do nosso trabalho. Olha lá, se você resolve dar uma de heroína, você fode com seu emprego. E com uma série de projetos para pessoas que estão precisando. Seu Ricardo, com licença. Seu Ricardo, eu preciso falar com o senhor sobre um problema meu. É que meu Dido, o meu menino, ele foi transferido da cadeia daqui para uma cadeia de um lugar longe aí, e a visita é amanhã. Eu não queria faltar. Você pode me dispensar? Não se preocupe não, dona Judite. Viu? Só conversa com a dona Lourdes e diga que eu autorizei a sua folga. Ah, agradecida. Não tem nada que agradecer, não, senhora. Viu? Aqui é um presentinho pra ver se diminui um pouco os problemas da senhora. Muito agradecida. Depois eu digo que a senhora assina uns papéis pra mim, viu? Ah, sim. Mas eu quero que a senhora me conte como é que foi a viagem. Viu? Como é que tá o seu filho? A construção civil é uma das ferramentas mais eficazes na guerra contra o desemprego. O governo encontrou, na ampliação de vagas prisionais, um terreno fértil para a geração de renda e de oportunidades de negócios. Nunca, em uma única gestão, foram construídos tantos presídios. Além disso, nos últimos anos, nossos policiais intensificaram a captura de criminosos, duplicando a massa carcerária. E a nossa meta, já para o próximo ano, é dobrar o número de vagas nas cadeias, construindo presídios em pequenas cidades do interior do estado. E, a partir daí, aumentar progressivamente esse número, garantindo espaço para todas as detenções que nossa polícia fizer, gerando, assim, muitos empregos diretos e indiretos. E não é só na construção civil que a economia cresce com a expansão do sistema carcerário. As famílias que vão visitar seus parentes geram, assim, renda na cidade, gastando com comida, hospedagem, transporte e outros consumos. O que estamos mostrando é que a ampliação do sistema carcerário é agente aquecedor da economia do município, do estado e do país. Tá docinha? Tá docinha. Mas, Judite, eu não acho certo a gente ficar vivendo sempre assim, sofrendo e parado, sem fazer nada. Eu acho que eles têm que sofrer também para passar um pouco de opressão, para ser mais justo. Eu fico tão preocupada com você. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem nada, bem Não, nada. tá tudo bem. Tá bem nada. Tá bem. Esse é o nosso navio negreiro.
Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava 2 meses. E o principal, o navio ia terminar em algum lugar. Na escravidão a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado, por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. No início do ano de 1796, Sebastião Soares anuncia a necessidade de mão de obra para trabalhar na contabilidade de sua fábrica de erva mate. O senhor Bernardino de Sena procura Sebastião e lhe oferta Adão, assegurando-lhe que este era o seu negro mais inteligente e de maior confiança. Após breve negociação, aluga o escravo por 8.000 réis por um período experimental de 3 meses. Por mais de 2 meses, Adão trabalha corretamente, organizando as finanças para o cliente de seu dono. Ao final do 3º mês, no entanto, Sebastião procurou Bernardino e lhe informou que Adão havia fugido e roubado 27.000 réis de sua fábrica. Ele exigia que Bernardino pagasse o prejuízo em nome do suposto fugitivo. Bernardino paga os 27.000 réis a Sebastião e parte à procura de seu escravo. E o encontra um mês depois, detido como indigente em uma cadeia pública. Eu não roubei nada não, seu Bernardino. Voltaram uma confusão pra mim. Não sei quanto tempo eu fiquei lá. Sei que foi muita pancada. O senhor sabe que eu não fiz nada. Sabe que pode ter confiança em mim. Nunca roubei nada nessa minha vida. Nunca roubei. De acordo com o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1797, Bernardino Francisco de Sena arcou com a fiança de Adão, 20.000 réis. Este valor, somado aos 27.000 réis pagos anteriormente pelo suposto roubo do escravo, totalizou para Bernardino um grande prejuízo de 47.000 réis. Pelo prejuízo, Bernardino decidiu processar Sebastião Soares. Achou que ele havia deteriorado seu patrimônio e que poderia recuperar o dinheiro perdido. Não só entro com pedido de indenização para reaver os meus prejuízos, como quero processá-lo. Quero ver Sebastião Soares na cadeia por espancar indevidamente meu escravo, que estava na condição apenas de alugado. Ele provou que não foi seu escravo que roubou Sebastião Soares e pediu indenização de 60.000 réis. Ganhou a causa. Dessa forma, não apenas recuperou os 47.000 réis que tinha pago, como ainda teve um lucro de 13.000 réis. Extraído do Arquivo Nacional, Tribunal da Relação, 1797, livro 12.
fatia bolo aí, Sabinha? Tira a mão daí, Candinho. Te boto pra correr já. Tá pensando que eu tô fazendo bolo pra gente comer? É pra vender. E se você não arrumar emprego logo, te boto aí na beira da pia pra fazer brigadeirinho pra festinha de criança. Esse aí não, coitado, que esse aí tá pra nascer, esse aí já vai morrer de fome. O que foi, Clarinha? Preciso pintar meu cabelo de novo, Candinho. Acho que a gente tem que fazer um investimento. Olha só, quanta gente de sucesso. Essa menina aqui é que nem eu, ó. Só que ela batalhou pra estar aqui, entendeu? Ela investiu na imagem dela. Ó, casou com um cara cheio da grana. Ele deu tudo pra ela. Roupa nova, plástica. Eu acho que a gente tem que se sentir que nem eles, pra gente ser que nem eles, entendeu? Pô, você já imaginou, Candinho? Você com um carro bacana, novo, eu com um videocassete, com personal trainer. Ia ser tudo de bom. Ah, Candinho, sei lá, acho que a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, entendeu? Compra uma tintura nova pra mim. Hein? Resolvi voltar às antigas. A polícia está cobrando muito caro. Antes a gente fazia mais simples. Era eu, você, tá acertado. Tá aí. Aproveita, rapaz. Olha, se fizer o serviço direitinho, tem mais trabalho pra você, tá? Tem erro, não. São os moleques sujos. O Ratinho e o Damião. Estão com a mão enfaixada. Sabe quem são, sabe? Sei. Vamos aqui! Devolve aquele do seu Jaiba, cara! Devolve porra nenhuma, velho! Você pensa que é quem, velho? Você pensa que é pra furar a gente? Ninguém é cantar, não, velho! Você pensa pra chegar aqui pra furar a gente com essa porra, essa pistolinha de merda? Abaixa essa porra, velho! Tô falando, desgraçado! Abaixa, caralho! Abaixa essa porra, velho! Abaixa, cara! Meu Deus! O cara, o que você fez, meu? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, não faz isso não, meu. Não me mata não, meu. Pelo amor de Deus, cara, minha mãe é doente, meu. Eu tô me pedindo, por favor, não me mata, cara. Eu faço qualquer coisa que você quiser. Pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Pegar escravos fugidos era um ofício da época. Não era um ofício nobre, mas por ajudar a manter a lei e a propriedade, trazia uma nobreza própria.
Ninguém se metia a tal trabalho por graça ao estudo. A pobreza, a necessidade de um acréscimo de dinheiro, em alguns casos um gosto de servir ao poder, davam impulso aos homens que se sentiam bastante fortes para tentar pôr ordem à desordem. Os caçadores eram serviços terceirizados, trabalhadores autônomos. E tinham glória nisso. O ordenado variava conforme a idade, habilidade ou força física da presa, pois tratava-se de um precioso investimento do cliente. E o melhor, a recompensa era paga no ato da entrega. Vamos entrar. Vamos entrar. Como a recompensa pela escrava fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. Ô, Candinho, já tá em casa, é? Mas me dizer que ainda não arranjou emprego. Não adianta fugir, Candinho, vai vendo. Tem que trabalhar. É assim, tem que ter emprego fixo, patrão, horário de entrada, saída. Não adianta. Quem trabalha sem apoio, sem estrutura, se dá mal. E se é serviço que dá lucro, cresce, aí aparece alguém mais preparado, ó. Que fode. Fode pra não se fuder. Agora, vou ter que aprender inglês, francês, pra ficar dando comida pra mendigo? Ou então vou ficar enrolando o brigadeirinho até surgir aí uma confeitaria e roubar tudo os meus clientes? Ah, se fuder! Não adianta. Tem que ter emprego fixo. Depois esses bicos aí que você tá fazendo, já existe aí uma classe profissionalizada, muito mais preparada, gente com muito mais experiência. Você entendeu, né? Bom, resumindo, a partir de agora vocês vão se dividir em grupos. Cada grupo vai desenvolver o seu projeto com um tema diferente. Lembrando que cada projeto
tem que estar apoiado em duas questões fundamentais: operacional e promoção. Operacional, vamos lá. Gerenciamento, administração, qualidade de produção. Muito bom. No gerenciamento, muito cuidado com a emissão de notas fiscais, com controle de vale, com captação de recurso. Tudo precisa de recibo. Bom, pergunta: será que o beneficiado, o excluído, os pobres, será que eles estão usufruindo do seu projeto? Isso o beneficente vai querer saber. Tá lá. Promoção, vamos lá. Parcerias viabilizadoras, investimentos, pesquisa. Muito bom. Essa questão engloba a comunicação. Tá lá, público-alvo. Cada público-alvo tem uma demanda diferente. Exemplo, o colaborador de um projeto contra câncer em crianças de periferia pode não se mobilizar por um outro para idosos abandonados nas ruas. Tá claro? Muito bom. Então vamos ao trabalho. Tudo bem? Como tá a senhora? Tudo bem? Quer sentar um pouquinho? Quer sentar um pouquinho? O senhor tá bem? Tá bonzinho? Tá? Deixa eu ver, olha pra mim. Ah, muito bem. O senhor quer água? Quer alguma coisa? É. A senhora é a primeira? Segura. Opa. Quem mais quer água? A senhora quer? Pedi 3 vezes. 3 vezes ninguém veio atender a senhora. No banheiro. Ah, não conseguiu. Não conseguiu? Mandou fazer na flauta. Quem mandou fazer? A enfermeira. Falou isso hoje, agora, pra senhora? É, falou, faça na flauta. Então toma uma Passando aguinha. aqui, viu? Quem mais quer água? A senhora quer água? Quer? Parente, pro filho. Quase a igreja lá da Sétima Vida. É, lá Toma água, toma água. essa vez. Essa grande. Novinha. Dia 1º de agosto. Nós me chamamos de estar um pouquinho, você me chama de igreja. Aqui esquerda. Vai. Eu não tô doido, tá vendo encher saco? Eu encher saco da puta que pariu. Eu encher saco da puta que pariu. Nem que eu encher saco. Encher saco aqui. Pelo amor de Deus. Consumidores da classe AA sempre imprimiram o seu padrão de consumo às outras classes. Hoje, a classe média também quer ter o luxo de ter princípios. Daí esse surto de ações sociais. Só no Brasil, estima-se um número de 20 milhões de voluntários. Para as empresas, este público de 20 milhões é um potencial gerador de lucros. Do outro lado, o consumidor quer que a empresa tenha responsabilidade social. A empresa socialmente responsável pode até vender mais caro que a concorrente. Afinal, está cobrando mais pelo bem comum. A sua empresa também pode se associar a este projeto vencedor. A sua empresa também pode se associar a este projeto vencedor. Esse é o nosso homem. Bom, o sistema de segurança da empresa tem falhas que podem ajudar a gente.
Por exemplo, o segurança trabalha desarmado. Isso é ótimo. Aí tem esse aqui, que é o braço direito dele, Ricardo Pedrosa. Gente boa. Ele podia ser um bom canal para o dinheiro, porque ele tem acesso às contas, às senhas de acesso, essas coisas. Só que cada conta do projeto é uma conta diferente, entendeu? Então, eu acho melhor a gente atacar no pessoal. Nessa conta, mulher dele... Essa aqui. Lilian. Ela tem acesso. Ela é daquele tipo sentimental que faz drama por tudo. Então, tem que fazer um terror forte. Terror forte. Vocês vão na frente e preparam um cenário da guerra. Eu acho que com isso a gente tira uns 300 mil. Se for avaliar na relação custo-benefício, a gente sai ganhando. Não, mas como não, Ricardo? Tava tudo certo! O que tava certo? O que foi discutido na última reunião? Você não entendeu direito! Escuta, Ricardo, eu posso remodelar. Eu vou estudar melhor o perfil da Stinner. Eu vou fazer adaptações, tudo se adequa. Claro que eu entendi direito o seu projeto. Eu não posso fazer mais nada. Tudo isso já foi acertado com o Marco Aurélio na última reunião. Inclusive o seu desligamento. Desligamento? Eu posso trabalhar em outros projetos. Aliás, eu tenho 2 pra captar. Eu vou te mostrar, você vai adorar. Mas você pode ficar absolutamente tranquila, porque você terá todos os seus direitos trabalhistas. A Sônia já está providenciando tudo, você pode procurar por ela. Agora eu preciso trabalhar. Eu sei que é ridículo a gente reagir quando é demitido. Parece que é só por vingança. Você quer uma água, Lourdes? Eu não quero nada. Só vim te entregar essas coisas. Se você não entender tudo, pede pra aquele teu amigo lá do partido te ajudar. Tá aqui, ó. Aqui tem tudo sobre o projeto da informática na periferia. Desvio, números, contas. E aqui eu tenho uma coisa muito mais interessante. Você sabe na conta de quem tá o dinheiro para um projeto que era para os presidiários? Sua tia Judite. Faxineira, analfabeta, com 500 mil reais na conta. Bom para vocês, né? E você que estava preocupada com o desvio do orçamento dos computadores. Eles roubaram e usaram minha tia. Mas talvez o termo exato não seria bem esse. Quem sabe? Aplicação inadequada de recursos, uso de contas paralelas, notas forjadas. Eu não sou tão boba assim, não é?
Existem duas formas de sair da cadeia: fugindo ou pagando. Eu paguei. E já estou exercendo minha liberdade com trabalho, recuperando o investimento. Essa se tornou a minha função social. Fechar o ciclo para o dinheiro circular. Essa tá me matando. Será que a Ana ainda tá acordada? Pedi pra ela preparar um chá pra nós. Não, deixa que eu vejo o que faz. Não tá acostumado a ficar preso, né? O doutor é um grande solidário. Então a gente quer ajudar também. Se a polícia não tivesse esperto, eu te levava para dar uma volta aí na comunidade para você ver os seus investimentos. Agora me diga uma coisa. O que é que a periferia leva? O que é que a comunidade leva com esses seus empreendimentos comunitários? Hein? O que é que a gente ganha? Qual é a nossa parte no teu lucro? Tá. Fala bonito como você fala na TV. Fala. Eu garanto que vai dar tudo certo. Você vai receber... A gente tem pressa. A partir de amanhã, a cada dia de negociação, sua família vai receber uma parte do teu corpo. Um dedo, uma orelha. Não é nada pessoal. Por mim, você ficava inteiro. Mas é que sua mulher precisa se apressar. O desespero faz as coisas andarem mais rápido, sabia? $250 mil. Sequestro é um negócio moderno. Precisa de violência porque ele funciona como propaganda para estimular a negociação. Não é isso que mais importa hoje em dia? Business, marketing, livre iniciativa. Sequestro não é só captação de recursos. É também redistribuição de renda. Clique e escolha o destinatário de suas doações. Consciência.org, o portal da cidadania. Vocês acabaram de assistir ao lançamento oficial de mais uma ação da Stiner Empreendimentos Assistenciais. Nesse momento, eu gostaria de ceder a palavra ao idealizador desse projeto, recordista em prêmios de estímulo à solidariedade. Senhoras e senhores, senhor Ricardo Pedrosa. Boa noite. Essa é uma noite muito especial para todos nós. Eu me sinto particularmente emocionado ao ver esse homem, Marco Aurélio Silveira, mesmo depois de tudo que aconteceu,
trabalhando para melhorar o nosso país. A Stinner dedica o prêmio Selo de Qualidade a um dos seus líderes e fundadores, Marco Aurélio Silveira. Muito obrigado. O que é uma orelha? Comparado a milhares de pessoas que a gente ajuda. É importante mostrar que nós podemos ajudar as pessoas necessitadas e ainda movimentar a economia do país. A Consciência.org irá abrir novas possibilidades de trabalhar com a solidariedade, aumentando a arrecadação e criando novas maneiras de diminuir as desigualdades sociais, para que eventos como este, que aconteceu com Marco Aurélio, não se repitam nunca mais. Obrigado. O resultado está aí. Invista em causas sociais. É bom para o próximo, é bom para a sua empresa. Muito obrigado. Chama ele, chama o Ricardo! Ricardo! Ladrão! Desce aqui! Ladrão! Olha lá, tá chegando! Safado, ele tá chegando! Peraí, ele tá chegando, peraí. Qual é o problema? Você vai resolver, Ricardo. O problema é o seguinte, é o mesmo de sempre, é com os computadores. Eles continuam lá. Você vai ou não vai resolver? Hã? Olha aqui, Ricardo. Você vai fazer um favor para todos nós aqui. Você vai pegar aquele dinheiro extra que saiu dos computadores e vai comprar novos. Vai. Vai sim, Ricardo. Sabe por quê? Porque aqueles papéis que sumiram estão comigo. Boa noite. Gente, isso é uma festa solidária, viu? São meus convidados, todos. Tá ok? Vocês são meus convidados. Querem entrar? Vamos, gente. Pode deixar todo mundo entrar. Pode entrar, gente. A festa é lá em cima. Como é seu nome? Vem aqui. Já esteve aqui? Gosta? Vamos, gente. Uma festa. Pode ficar à vontade. Eu estou muito otimista. Ano que vem vai dobrar a parceria público-privada. Até pode ser. Mas quem não entrar num pool de associações vai ficar só com as gorjetinhas do governo. Esse ano eles não querem me renovar o patrocínio. Fala com o Cássio. Ele te libera o dinheiro da secretaria. E olha que agora ele tá ficando só com 15%. Antes ele cobrava 20%. É a crise, né?
Não é privatização. Não é. É concessão para administrar. A verba continua vindo do governo. É a administração de recursos que a gente vai fazer. Impossível daí ter prejuízos. Vocês concordam? E o plano de fidelidade com os necessitados? Ah, o custo é baixíssimo. Você só gasta com as carteirinhas e todo o resto é lucro. A cada 100 pobres que você tem cadastrado, você ganha uma estrelinha no ranking da banca. Quanto melhor seu posicionamento, mais chances você tem de pegar financiamento do Estado. Combate à violência, ressocialização. Contratar presidiário pode ser uma diminuição de gasto. Não é? Você deixa de pagar R$400 por empregado, passa a pagar 100, menos até. Esses presos que estão em regime semiaberto são pacatos. Não vão causar nenhum tipo de problema. Isso é reinclusão social. Esses presidiários são pacatos. São pacatos, não é? São pacatos. Pacatos. Mas, afinal de contas, qual a relação entre os projetos sociais da Stinner e o superfaturamento? A Stinner foi intermediária numa negociata. A Stinner é a empresa cujo responsável é esse senhor chamado Ricardo Pedrosa. Ricardo Pedrosa, que está fazendo essa cena, essa festa aqui hoje. E você tem provas contra essas pessoas? Tenho provas concretas. São papéis, são orçamentos, notas forjadas, contas falsas, laranjas. São papéis oficiais. Tem algum político envolvido nisso? Tem um político chamado Vereador Solis. Anota esses nomes. Não esqueça esses nomes. Vereador Solis, Ricardo Pedrosa e Marco Aurélio. Você está sendo pressionada por alguém para fazer essas denúncias? Eu não estou sendo pressionada por ninguém. Eu estou fazendo isso porque eu acho que os corruptos como Ricardo, como Solis, como Marco Aurélio têm que ir para a cadeia. E há alguma empresa fantasma envolvida em tudo isso? Muitas empresas fantasmas, muitas contas falsas. Agora não adianta prevenir. Eu quero dar um jeito nessa mulher. Ricardo Pedrosa tem que ir pra cadeia. Que adianta você ficar rico e espalhar sujeira, hein? Essa mulher teve acesso a informações como essa. Que inexperiência, viu? Com o pessoal lá do distrito está complicada a coisa, viu? Mas ainda tem gente fora da polícia que pode resolver essa situação. Ô, tia! Ô, tia! Ô, tia! Tá ouvindo não, tia? Arrumei emprego, tia. Sei. E tu acha que esse teu serviço vai durar até a mulher crescer, você poder trabalhar? Isso é confete de malandro fajuto. Que é, tia? Vai começar? Aqui, tia. Até lá eu não sei. Toma. Dá uma olhada aí. Isso é só a metade. Ô, louco, Frantinho. Vou pegar um copinho pra gente habilitar junto. Tá Vai bom? lá. Nossa, deixa eu ver. Aí, Clarinha. Nossa! Tá vendo só, tia? Aí, Candinho. Agora sim, tu é meu homem, tu é o homem que eu queria. Puta que pariu! Brinde a felicidade, mano. Nossa, dá mais.
Como a recompensa pela escrava fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. O dinheiro do Ricardo, eu sei como conseguir. Eu posso conseguir os códigos das contas dele. A gente divide. Eu sei como pegar. Ou é só violência? Porque se é só violência, tudo bem também. Você mata, arrebenta a cara daquele filho da puta. Arranca uma orelha, arranca um dedo também. A gente pega o dinheiro do Ricardo e só pra começar monta uma central de sequestro, assim, tipo filme americano. Não é só pelo dinheiro, não. Não. A gente acaba com tudo que é filho da puta que rouba do Estado.